Ok, gente, então agora nós estamos preparados para resolver um problema bem específico, tá? A gente vai começar então a resolver o problema da gravitação. É o problema mais importante e mais interessante de atração entre duas partículas, tá? Então vamos relembrar o que a gente estava vendo já, né? Quando falou de forças centrais. A gente tem duas massas, M1 e M2, se atraindo com uma força central entre elas, que só depende dessa distância relativa a R aqui, né? E a gente escreve o problema no referencial do centro de massa, que está aqui, em algum ponto entre as duas partículas, né? E essas são as equações resultantes da equação de Lagrange em coordenadas polares, né, com o ângulo θ e a distância relativa a R entre a partícula fictícia de massa μ e o centro de massa onde reside a massa total, né? A gente tem duas equações em função da força. A gente viu que é difícil resolver o problema 100%, achar R de t e θ de t. Então a gente vai achar a equação da trajetória primeiro, né? Achar R em função de θ, para depois tentar achar θ em função de t, para resolver o problema 100%. Bom, a gente para isso fez uma substituição de variáveis, né? Uma nova função u de θ é o u1 sobre r de θ, ou vice-versa, r é 1 sobre u, né? E brincando com o cálculo, a gente descobriu essa equação diferencial aqui, né? Derivada segunda de u com θ mais u, então é a função que eu quero achar, né? Mais um termo aqui que depende da força. Eu tenho que agora colocar uma força aqui que me interesse. Eu vou usar a força gravitacional, né? Segundo Newton, a força gravitacional é essa aqui. Ela é diretamente proporcional às massas das partículas que se atraem, né? E inversamente proporcional à distância que as separa. E o sinal é negativo porque é uma força atrativa, né? A força é no sentido de uma partícula para a outra, né? Vou só fazer uma jogada aqui com essas massas M1 e M2 para fazer voltar as massas μ e Mzão, né? Veja, a massa reduzida μ é um M1 sobre M2, M1 M2 sobre Mzão, e o Mzão é M1 mais M2, né? Massa total. Então, se eu isolo aqui o M1 e M2, né? M1 M2 é igual a μ vezes Mzão, né? Portanto, a força eu posso escrever como menos G μ Mzão sobre R ao quadrado. Agora, usando essa expressão aqui para a variável auxiliar u, o 1 sobre R é igual a U, né? Então o 1 sobre R ao quadrado é o U ao quadrado, que eu então substituo para escrever a força em função de U, né? Para poder jogar aqui no lugar dessa força em função de R, eu escrevo a força em função de U, porque a equação diferencial está escrita em termos de U, né? E reparem, né, que esse U ao quadrado que aparece aqui vai cancelar com o U de baixo ali, né? Só para a força que depende do quadrado da distância, isso acontece. Veja que interessante, né? Que o Newton achou uma força exatamente de forma a facilitar a solução dessa equação. Eu era um cara esperto, né? Deixa eu só fazer mais um truque. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar escrevendo G, μ, Mzão o tempo inteiro, eu vou chamar isso de um gama, tá? Gama é o G, μ, Mzão. E daí eu reescrevo a força assim, só bem fácil, menos gama U ao quadrado é a força. Quando eu jogo ali, né, o U ao quadrado de cima cancela com o de baixo, eu chego nessa equação diferencial aqui, né, de forma que esse μ gama sobre L ao quadrado seja constante. É uma equação diferencial bem fácil de resolver. A gente vai fazer isso agora rapidinho, ó. Então a equação diferencial é essa daqui. E eu preciso achar a solução, U em função de θ. Para isso eu vou inventar outra variável auxiliar. A gente só vai usar ela rapidinho para chegar numa outra equação, ó. Se eu defino uma nova variável auxiliar, ômega, como sendo U menos essa constante, né? A derivada segunda de ômega é igual à derivada segunda de U. É só derivar aqui duas vezes em relação a θ. Esse termo é constante e acaba sumindo, né? Daí eu substituo tudo isso na equação diferencial original. D2U dθ2, aparece D2 ômega dθ2. U menos essa constante é o ômega. Então soma aqui o ômega, né? Essa é a equação diferencial de um oscilador harmônico de frequência dada por 1, né? Então D2 ômega dθ2 mais 1 vezes ômega é igual a 0, é um oscilador harmônico de frequência angular 1, cuja solução é essa aqui, tá? Se você não acredita, derive isso aqui duas vezes em relação a θ, joga aqui, soma com ômega, vai dar 0, tá? A e A e φ0 são constantes arbitrárias, por enquanto, que eu preciso encontrar usando as condições iniciais, tá? Mas posso deixar por enquanto elas aí quietas.
Voltando para U, então, né? Se o ômega é U menos a constante, o U é ômega mais a constante, é o que está aqui, né? Só que o U não é o que interessa para valer, é o R, né? Que é a trajetória nossa, R em função de θ. É só fazer 1 sobre U, que é o que está feito aqui. Eu vou colocar esse U, esse mi gama sobre L ao quadrado em evidência, que está aqui, tá? Para poder dar nome aos bois. Então esse termo aqui, ó, L ao quadrado sobre mi gama, eu vou chamar de C, tá? E colocar aqui em cima, no numerador dessa fração. Então, L ao quadrado sobre mi gama é C, é uma constante conhecida, né? Eu sei qual é o momento angular, eu sei qual é o mi, a massa reduzida, né? Eu sei qual é o gama. O gama é G mi emissão, né? Eu sei o M1, M2, eu sei o mi e o emissão, o G é uma constante. Então, o C é conhecido. Eu sei também o L ao quadrado das condições iniciais. E a outra constante que aparece aqui é essa daqui, a L ao quadrado sobre mi gama, que eu estou chamando de E. O Taylor chama de epsilon, tá? Mas E é mais comum na literatura desde tradicional, desde o Newton. Não sei nem porque ele mudou para epsilon, mas enfim, vou chamar de E aqui no vídeo. Veja que eu não conheço esse A aqui, o A é uma das constantes arbitrárias, é essa amplitude aqui do cosseno, né? Mas não importa, ele fica sendo uma constante e a gente vai tentar achar uma interpretação para ele em outro vídeo, tá? Eu vou fazer agora também mais uma simplificação, que é escolher os eixos x e y adequadamente, de forma a fazer o φ0 ser zero. Não vai perder muito em generalidade a solução do problema, tá? Fazendo isso, fazendo esse φ0 igual a zero, eu chego nessa equação para a trajetória, tá? Que é uma coisa um pouco meio anticlimática, né? Porque talvez alguém já poderia ter pensado, pô, eu achei que ia sair uma coisa que eu conseguiria identificar, mas olhando isso daqui, eu não faço a menor ideia de qual é a trajetória, qual é o gráfico dessa função r de θ, né? Mas você só não sabe porque você nunca trabalhou com coordenadas polares para essas funções. A gente vai ver já já qual é a cara delas em coordenadas cartesianas, daí vai ficar evidente qual é, tá? Então nos próximos vídeos eu vou identificar as órbitas, tá? Ou seja, eu sei que a órbita é essa função aqui, de θ, né? Mas não me diz muita coisa isso, porque eu não tenho muita experiência em coordenadas polares, né? Então a gente vai ver qual é a cara dessa função, fazendo o gráfico dela e deduzindo, transformando para coordenadas cartesianas, tá? Então até a próxima, esse foi o primeiro vídeo sobre gravitação. Valeu!